quando você começa a adentrar dentro dessa questão de personalidade, você quer entender um pouquinho melhor sobre as pessoas que estão ao seu redor, você vai tentar ver qual a personalidade que é daquela pessoa, é muito melhor você seguir um método de que você vai passo por passo e divide as coisas de forma binária do que olhar para as 16 personalidades e tentar chutar qual que a pessoa é dentre aquelas 16, que na verdade tem muito mais do que 16. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa que você olhar naquela pessoa é se essa pessoa é perceptiva ou se essa pessoa é julgadora, ou observadora, ou decisora. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que são EJ ou IP, por que elas são chamadas de julgadoras? Porque elas vão ter uma função julgadora no topo de tudo, elas vão ser meio que viciadas, elas vão sempre passar tudo por esse filtro dessa função julgadora no topo delas e vão esquecer que ela tem outro modo de olhar as situações, outro modo de julgar as coisas. Enquanto isso, as pessoas perceptivas, elas vão ser desbalanceadas no caso da observação da realidade. Então elas vão olhar tudo ou de acordo com o filtro de eu preciso de prova, eu preciso de uma coisa concreta, e vão esquecer de fazer uma conexão, de observar os padrões, ou o contrário, elas vão sempre tentar encontrar algo abstrato para observar a relação daquilo, vai observar demais os padrões e vai esquecer da realidade. Então é sempre um desbalanceamento que essas pessoas têm em algum lugar. Então, por exemplo, se eu pego uma pessoa que é perceptiva, um observador, quer seja um IJ, quer seja um EP, você vai observar que a função observadora dela, as duas funções no caso, porque todo mundo tem tudo, certo? Todo mundo tem funções de observar as coisas, de percepção, e todo mundo tem funções de julgar. Todo mundo tem intuição, todo mundo tem sensação, todo mundo tem sentimento, todo mundo tem pensamento, tá certo? Então todo mundo é capaz de fazer tudo, tá? Que fique bem claro isso. Agora, a questão é, onde que a pessoa ela está balanceada, onde que ela consegue lidar com as coisas relativamente calmas, sabe, de maneira relativamente calma, de maneira não tão desesperada, porque ela consegue ver os dois lados da história, e onde que ela não consegue ver os dois lados da história, onde que ela tem esse desbalanceamento. Então, os observadores eles têm sempre esse problema de não conseguir entender as coisas direito. Vai sempre faltar alguma coisa, ela sempre vai ter uma sensação estranha em relação às coisas, vai ser muito controladora, ou ela vai querer opções abertas demais o tempo inteiro, sabe? Ela vai ser muito viciada em deixar as opções abertas, ou ela vai ser uma pessoa viciada em controlar tudo. Só que os observadores, quando se trata de lidar com as pessoas, não que eles não tenham problemas com isso, todo mundo tem problema com todo mundo tem problema com tudo. Às vezes você entra no site do governo, não consegue achar as coisas que você quer e você fica irritado. Às vezes você vai conversar com alguém, você vê que aquela pessoa é idiota e você também fica irritado. A questão é, como que você lida com isso? Os observadores, eles vão olhar para a pessoa e falar assim, eu entendo que aquela pessoa é chata, eu entendo que aquela pessoa é idiota, mas se eu tivesse na situação dela, provavelmente eu faria a mesma merda. Por quê? Porque eles conseguem pensar dessa forma? Porque a função que eles têm de observar o grupo, de observar a sociedade, está relativamente balanceado com a função que eles têm de olhar para dentro, certo? Então a pessoa consegue olhar o que as pessoas sentem, consegue olhar como que as pessoas estão se sentindo, consegue olhar para fora, como é que as pessoas estão, mas também conseguem olhar para dentro, conseguem ver qual que é a sua verdade, qual que é a sua opinião, e elas conseguem olhar então os dois lados da história, certo? Que não acontece em relação à intuição e à sensação. Isso é os observadores. Agora, em relação aos julgadores, que vão ser os IPs e os EJs, muito pelo contrário, eles vão ter um balanceamento muito bom em relação à organização e a procurar coisas novas, entendeu? Eles vão conseguir lidar bem com as coisas, sabe? O computador quebrou, eles não vão eles não vão entrar em pânico com isso. Vai entrar no site do governo, que eu odeio o site do governo, eles não vão ter vontade de quebrar a tela do computador ou de fazer alguma coisa, sabe? Tem uns vídeos na internet que é muito engraçado que a pessoa realmente começa a brigar com o computador. Isso acaba sendo um comportamento mais de um observador, porque ele não consegue lidar com aquilo, ele está muito desbalanceado. Agora, os julgadores, para ele é tipo, tanto faz, entendeu? Tipo, as pessoas, os observadores, os julgadores, eles são tipo assim, cara, eu sei que eu tenho, sei lá, o trabalho para fazer, eu sei que eu tenho que organizar essas coisas, eu sei que tem uma lista de coisas para fazer, mas
Por que será que as pessoas sempre estão me enchendo o saco? Por que as pessoas são sempre injustas comigo? Por que as pessoas sempre pensam coisas erradas de mim? Entendeu por quê? Porque elas não conseguem balançar esse tipo de coisa. O problema delas vai ser sempre em relação aos outros ou em relação a si mesmos. Tipo, eles não conseguem ter esse balanceamento. Enquanto isso, os observadores, né, os perceptivos, eles vão falar assim, cara, eu entendo, as pessoas são chatas assim mesmo, fazer o quê? Entretanto, cara, tem um negócio que tá me irritando na minha casa, que é a minha geladeira, cara, eu não consigo consertar aquela bosta. Toda vez que eu arrumar aquilo lá, aquilo me dá um estresse muito grande. Enquanto isso, esse tipo de pessoa aqui, os INTPs, INFPs, INTJs, vão falar assim, fazer o quê, né? A geladeira é uma coisa fácil de lidar, é só você pegar e aprender a arrumar isso, entendeu? Então você vai olhar sempre para onde que a pessoa consegue lidar de forma relativamente tranquila com isso, onde que ela não se sente tão ansiosa, onde ela não se sente tão perdida e onde que ela se sente meio estranha, onde que ela não consegue olhar os dois lados da história. Você pega um INTP ou um INTJ, esse tipo de personalidade, esses dois tipos de personalidade vão sempre julgar as coisas através desse filtro racional. Você pega um INTP, antes de decidir alguma coisa, ele sempre vai ser viciado em julgar todas as ações de todas as pessoas, em todas as situações mesmo, através do filtro da sua verdade, através da sua razão. E nunca vai querer olhar para o lado de fora, como que as pessoas se sentem com isso. Eles até podem fazer isso de vez em quando, mas nunca vão optar por isso, porque eles não conseguem olhar por esse lado, entendeu? E o NTJ vai fazer a mesma coisa, só que por outro lado ele não vai olhar para os seus próprios sentimentos, tá certo? É mais ou menos assim. Então, quando você para pensar nessa coisa, quando você vai tentar identificar qual que é a personalidade de alguém, você tem que entender que a maioria das pessoas conseguem ver tranquilamente as suas funções intermediárias. Se eu sou um ENTP, eu consigo ver a minha razão, eu consigo ver o sentimento, eu consigo olhar para fora, eu consigo ver como que as pessoas estão sentindo e também consigo olhar para dentro e pensar naquilo que eu considero certo. Eu consigo fazer isso de maneira bem balanceada. Por outro lado, se eu sou um INTP, eu consigo absorver as abstrações de forma tranquila e consigo trazer isso para o lado dos dados, para o lado sensorial de forma tranquila. Só que quando se trata a respeito das pessoas, eu vou sempre julgar elas através do meu filtro racional, através da minha verdade, através das minhas razões, tá certo? Mas eu não vou conseguir olhar para fora, para o grupo e entender como que as pessoas estão se sentindo. Então, esse desbalanceamento que você tem entre a sua primeira função e a sua quarta função é o que vai ser, é o que você precisa olhar primeiro, entendeu? Porque você vai entender, essa pessoa é julgadora ou essa pessoa ela é perceptiva, tá certo? Então, sempre que você vai olhar para um julgador, independente dela ser uma pessoa que tem sentimento ou pensamento na primeira função dela, você vai entender que ela é bem balanceada na questão de pegar coisas novas e na questão de organizar as coisas. Ela vai ser relativamente balanceada. Talvez ela tenha problema com isso, talvez tenha. Só que ela não vai sentir, ela não vai ter gatilho com isso. Entendeu? Isso não vai ser uma coisa que é difícil de entrar na cabeça dela, não é uma coisa difícil dela estar entendendo. Por outro lado, se você pega um IP, essa pessoa vai valorizar tanto a sua própria identidade, quer seja através das suas emoções, dos seus sentimentos, ou quer seja através da sua verdade, através daquilo que ela acredita que é certo, ela vai estar tão dentro disso e vai julgar todas as pessoas por esse filtro que ela dificilmente vai conseguir olhar para fora, vai dificilmente conseguir olhar para as ideias das outras pessoas, dificilmente vai conseguir olhar para o sentimento das outras pessoas. Se for um EJ, essa pessoa vai ter uma boa percepção social. Elas vão conseguir entender o que cada pessoa pensa. Essa pessoa pensa dessa forma, aquela pessoa pensa daquela outra forma. Essa pessoa se sente assim, essa pessoa tem determinado tipo de valor. Mas dificilmente elas vão conseguir impor a sua identidade perante o mundo, certo? Ela vai ter dificuldade de mostrar os seus sentimentos para as outras pessoas, ou vai sempre esconder o que ela sente, ou ela vai esconder o que ela pensa, aquilo que ela acredita que é a verdade dela, porque ela não se sente na permissão de estragar a vibe das pessoas, ou na permissão de estragar aquilo que funciona com as pessoas, quer seja com seus sentimentos, quer seja com as suas ideias. Então essa pessoa vai sempre priorizar o bem-estar do grupo, aquilo que funciona para todo mundo, em detrimento da sua própria identidade, entendeu? Então quando você olha para esses dois tipos de personalidade, são pessoas que sempre assim, né, na maior parte das vezes vão conseguir enxergar aquilo que está no meio, mas vai sempre ter um momento, não um momento, mas sempre vai ter dificuldade em balancear a sua convivência com as outras pessoas e consigo mesmo. Vai sempre ter uma dificuldade entre estabelecer a sua identidade e fazer parte do grupo. Ou ela vai priorizar muito a opinião do grupo, ou ela vai descartar muito a opinião do grupo
em detrimento de alguma dessas outras coisas. Por outro lado, se você é uma pessoa perceptiva, você é relativamente balanceado com isso, tá certo? Você vai conseguir expor sua identidade e entender o ponto de vista das outras pessoas. Você consegue enxergar o mal em si e consegue enxergar o mal nos outros. Você não vai pensar, essa pessoa fez isso comigo só porque ela é babaca, só porque ela me odeia. Não, você vai pensar, talvez ela acordou meio estressada e por isso que ela tá puta hoje. Talvez essa pessoa só, sei lá, tá frustrada com alguma coisa na casa dela, por isso que ela não me deu bom dia hoje. Você consegue entender essas coisas, sabe? É muito fácil você enxergar isso. É muito fácil você enxergar por que as pessoas são babacas de vez em quando. Porque você também sabe que você é babaca de vez em quando. E tá tudo certo. Você consegue enxergar o bem e o mal nas pessoas e tá tudo tranquilo. Por outro lado, você vai ficar estressado quando alguma coisa não funciona. Quer seja com a máquina de fazer cópias, você olha para aquela bosta e fala, cara, que desgraça, esse negócio, essa coisa específica me irrita, me tira do sério. Você vai olhar para o seu computador, sei lá, essa bosta desse Windows 11, e vai ficar irritado com isso, porque essa desgraça, que tem uma empresa que tem milhões de dólares, não consegue fazer um sistema operacional que funciona direito. Você vai ficar com raiva dessas coisas físicas, entendeu? Ou você não vai conseguir fazer a conexão entre os fatos que você tem. Você vai olhar para tudo, você vai conseguir olhar para a realidade, você vai conseguir captar os fatos, mas não vai conseguir fazer a conexão abstrata entre essas coisas. Você nunca vai entender, vai sempre estar faltando alguma coisa. Se você é do tipo perceptivo, você vai sempre ter aquela sensação estranha que está faltando alguma informação, está faltando alguma coisa que você não entendeu direito, sabe? É sempre essa sensação estranha. Você não vai confiar nas coisas. Cara, é muito esquisito, cara, porque às vezes eu converso com algumas pessoas e eu falo que eu não confio nas privadas, entendeu? Sabe? Vaso sanitário. Quem é perceptivo me entende. Entendeu? Sabe do que eu tô falando? Cara, privada é uma coisa muito estranha, ela não funciona. Mas se você é esse tipo de personalidade, você entende, você consegue balancear as coisas, mas você não vai ficar tipo, cara, é só uma privada. Eu sei que tem privada que é ruim, sei que tem privada que é boa, mas está de boa. Só que não, mano, isso me estressa. Eu odeio as privadas, cara. Não tem um design bem planejado. Por quê? Porque eu sou um tipo perceptivo e isso me estressa. Isso pra mim não deveria ser assim. O que eu quero dizer, no geral, é que se você é uma pessoa do tipo perceptivo, dificilmente você vai aceitar o lado bom e o lado negativo, especialmente o lado negativo nas coisas. Se você é do tipo julgador, você dificilmente vai aceitar o lado negativo nas pessoas. Tá certo? Então é isso aí, é nóis, até a próxima.